me ouvindo? Boa tarde. Estão me ouvindo? Nós vamos compartilhar Sim, a tela. Nós vamos compartilhar a tela para a gente poder estudar juntos. Vamos lá. Vamos ver se vai sair. Está saindo? Saiu a tela? Ok. É uma honra sempre muito grande a gente estar junto com vocês. É muito bom. E eu sempre digo que esse é um aprendizado recíproco que nós temos feito nessa caminhada em direção ao mestre, especialmente nós que temos o privilégio, muito privilégio, de podermos estudar essa doutrina tão importante e que eu tenho para mim que é a grande oportunidade de virada do jogo, não é, gente? Porque hoje nós vamos falar de nós, tá? Eu peguei aí alguns livros para a gente estudar. No final das contas, eu passei a bibliografia com 6 livros do André Luiz, e aí a gente chegou a 8. O André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, tem 20 livros, né, pela psicografia, 13 dos quais ele fala muito sobre o mundo espiritual. Ele faz narrativas, desde o primeiro livro, Nosso Lar, não é? Até terminando lá com libertação, nos domínios da mediunidade, né? Quando ele vai fazendo a narrativa de diversas situações que ele veio aqui estudar, tá? O André Luiz, pela psicografia do Chico, ele complementa as obras básicas do Kardec, tá? O Pentateuco, que a gente chama, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e obras póstumas. Então, assim, e o Céu e o Inferno, né? Obras póstumas foi depois, Céu e Inferno. Então, assim, a gente tem para nós, né, que o André Luiz, ele traz, assim, um arsenal de conhecimento incrível para que a gente mergulhe, aprofunde e compreenda essa doutrina. Porque o Espiritismo, gente, diferente das outras religiões, que é só a gente ir lá, sentar, ouvir o pastor. Achei lindo demais, né, a gente tirar essa mensagem aqui do Fonte Viva, essa lição para quem tem o Fonte Viva, vai lá ler de novo, questão 87, que a Geni terminou de ler. E aí, deixando muito claro, você abriu ao acaso, Geni? Você abriu assim ao acaso? Nossa. Então, assim, foi uma baita introdução, porque, olha, deixando muito claro que nós, os espíritas, a gente tem um pouco mais de responsabilidade, não é? Sobre tudo isso que a gente conhece, porque quanto mais a gente estuda, a doutrina é fascinante, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, não é? Mas a gente vai falar de obsessão, eu coloquei aí essas imagens colhidas da internet, quando você coloca lá no Google, né, obsessão, aparecem muitas imagens, umas das quais eu pensei aqui, que dá para a gente ver bem, que é algo incômodo, é algo que, sabe, assim, machuca e deixa a gente muito mal, não é? Obsessão não é uma coisa tão simples. Agora, me chamou a atenção também, não sei se vocês já perceberam, esse outro livro maravilhoso aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da série do Kardec, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, pasmem, ele encerra nas três últimas, não três não, nas suas 6 últimas páginas, 1, 2, 3, 4, com prece pelos obsidiados. Quer dizer, olha a grossura do Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos. E o último capítulo, quando o Kardec fala das preces, ele dá aqui para a gente alguns modelos de preces, não é? Ele encerra a parte religiosa da doutrina espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente a parte religiosa da doutrina. O Espiritismo ele começa com a parte filosófica, no livro dos Espíritos, ele vai para uma parte científica no livro dos Médiuns, e depois ele vem para a parte religiosa, a religiosidade do espírita, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E a coisa mais incrível é que o Evangelho segundo o Espiritismo encerra com Kardec deixando aqui claro para a gente que a gente precisa fazer prece pelos obsidiados. E tem aqui o melhor conceito do meu ponto de vista, porque é o mais claro sobre o que é uma obsessão. Olha aqui, o Kardec lê, eu não vou ler, tá, gente? Muita coisa, aliás, é só eu ler esse pedacinho, olha. A obsessão
é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Tem mais, depois vocês vão conferir, tá? Um parágrafo um pouquinho grande. Mas só isso já dá para a gente começar. Para começo de conversa. A obsessão é a ação de um mau espírito. Sempre ela é exercida por um espírito que ainda tem, na sua condição espiritual, a maldade. É um espírito, muitas vezes, não tão ignorante, quase sempre nada ignorante, mas ele exerce uma influência maléfica sobre aquela pessoa que lhe sofre, e uma ação persistente, tá? Então, duas coisas para a gente já ter claro aí. É uma ação de um mau espírito e é uma ação persistente. Agora, quando eu me tornei espírita, eu fazia faculdade lá nos idos de 1979, quando eu me tornei espírita, né? Eu fazia serviço social, eu tinha um professor de psicologia. Quando ele ficou sabendo que eu era espírita, ele falou assim, fábrica de loucos. Você está numa religião, infelizmente, né, eu tenho que te falar, tá? Faz tempo que você é espírita? Eu falei, não, eu estou ingressando agora na doutrina espírita. Ele falou, pois é, você está ingressando e, olha, o espiritismo é uma fábrica de loucos, porque o espiritismo inventou uma coisa dizendo que a loucura tem raízes espirituais. Isso é um absurdo, dizia ele, psicólogo, né? Colega, hoje ele é meu colega, né? Mas na época não. Então, assim, de repente, ele tinha uma argumentação e ele fez lá, eu saí daquela aula até muito chateada, e a gente bateu boca o ano inteiro, não é? Eu estudava, trazia para ele as coisas que eu estudava da doutrina espírita, e ainda no começo a gente tem aquela fantasia de convencer o outro, não é? Mas, pasmem, não foram os espíritas, não foi o Kardec, nem os espíritos da codificação que trouxeram para a gente a bênção da codificação, que trazem para a gente a informação, que trouxeram para a gente a informação de que a loucura, que hoje nós chamamos de transtorno mental, ela tem bases em questões espirituais. De jeito nenhum. Está aqui, gente, ó, na Bíblia, tá? Então, desde que tem o Novo Testamento, Jesus inaugurou uma nova fase na humanidade, quando o Mestre Jesus veio. Nós já estávamos numa condição espiritual que a gente já dava para ter um pouco de conhecimento sobre as questões mentais, sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, na nossa saúde, na nossa vida, tá? E aí, nós vamos começar a nossa fala justamente mostrando isso. De repente, a gente tem lá Isaías, né? Antes da gente entrar na questão da obsessão, ele diz assim, se não credes, não entendereis. Por isso a necessidade do nosso estudo, não é? A fé procura, o intelecto encontra, diz Santo Agostinho lá no século II, século III, quando o Santo Agostinho viveu na Terra, depois de Cristo, tá? E o Chico Xavier fala, a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. Então, o espiritismo, ele tem base científica, sim. Só que ele tem uma base muito forte religiosa e filosófica, e é bom que a gente atente para os três aspectos da doutrina. Indo lá para Lucas, já indo para o Novo Testamento, São Lucas, como alguns chamam, né, o apóstolo, lá no capítulo 8, versículo 26 a 40, a gente já vê lá um relato de uma obsessão direta, uma possessão e vampirismo. Vamos lá, resumi muito o relato. Desceu Jesus para a terra dos Gadarenos, e um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, andava nu, nem habitava casa, porque morava nos sepulcros. E quando viu a Jesus, este homem prostrou-se, exclamando com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E aí o Lucas termina a narrativa dizendo que o Mestre Jesus, ele foi, não é? Ele repreendeu os demônios. Vamos lá fazer um parênteses, demônios não tem a conotação que depois a gente tem hoje, né? Como espíritos voltados eternamente ao mal, criados para malefícios, nada disso. Demônios naquela época, daimon, né? Eram espíritos
Vamos trocar a palavra demônio por espíritos. Então, assim, espíritos do mal. Então, ele estava possesso de espíritos do mal, esse gadareno. E aí, quando Jesus foi e repreendeu, mesmo depois dele ter tentado peitar Jesus, né, que ele falou, que tenho eu contigo? Jesus, filho de Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Aí Jesus foi, dialogou com esses espíritos que estavam ali, eles tiraram o time de campo, eles saíram daquela criaturinha, né, e ele ficou completamente são das suas faculdades mentais. E até é essa parte que, de repente, conta Lucas, que tinha uma manada de porcos ali pertinho, aí os espíritos conseguiram assustar aqueles animaizinhos, não é? Então, a gente vê que realmente não é algo que foi criado pelos espíritos, né? Pelos espíritas, a questão da obsessão. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 33, a gente encontra um outro tipo de obsessão. A gente vai falar de muitos tipos, gente, e eu até digo para vocês o seguinte, quem for ficando com dúvidas, interrompe, levanta a mão, entra aqui, eu não sei, não estou entendendo muito bem, que a gente interrompe e tenta deixar mais claro, tá bom? Em Mateus 9, 32, 33, essa obsessão complexa atingindo corpo e alma, olha lá, outra, né? E havendo Jesus, né, se ele, estava Jesus e os discípulos, aí eles se retiraram, né, foram para um determinado lugar ali, e um homem mudo e endemoniado foi trazido para Jesus ali, não é? E aí Jesus também novamente fez a intervenção, repreendeu o espírito, conversou, dialogou, o espírito saiu, né, expulsa o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, a gente vê que nesse caso era uma obsessão complexa atingindo o corpo, não só a alma. Então, a criatura não estava só com as faculdades mentais obliterada, ele estava com a capacidade de fala, ele não conseguia falar. Então, a gente vê aqui mais uma questão. A obsessão, ela pode atingir também a nossa condição orgânica. A gente vai falar mais disso num dos livros do André Luiz, ele deixa isso claríssimo, eu vou trazer para vocês, tá? Depois em João, outro, né? A gente já viu Lucas, a gente já viu Mateus, João, no capítulo 13, versículo 2, vai falar sobre obsessão indireta, um caso muito típico, a fascinação. Quando Jesus vai, não é? E ele faz a ceia com os seus discípulos, ele vai lá, ele já está perto já do seu momento de partir para a terra, e aí João narra, e acabada a ceia, tendo já o espírito perverso posto no coração de Judas Iscariotes, que o traísse, né? E aí é quando Judas já estava completamente fascinado pela ideia de fazer com que Jesus alçasse as condições políticas. Ele foi lá, ele teve, né, um conluio com os fariseus, e aí ele entregou Jesus, acreditando na fascinação que ele estava, de que ele entregaria Jesus e Jesus teria condição de argumentar, convencer aqueles sacerdotes fariseus e tomar a condição política da época, que é a fantasia de fascinação de Judas. E nos Atos dos Apóstolos, gente, no capítulo 8, versículos 5 a 7, aí tem uma questão que a gente nem imagina, mas hoje a gente está vivendo muito isso, hein? Uma obsessão coletiva com moléstias fantasmas. Demais. Filipe pregando entre os samaritanos que o ouviam atentamente, né? Então, Filipe estava lá pregando, né? Entre os samaritanos que passaram a acreditar no mestre, começaram a absorver aquela doutrina, e aí o que aconteceu? Então, saíram desses samaritanos espíritos imundos, e eram muitos, e esses espíritos davam gritos, então, quer dizer, eles saíam gritando através daqueles médiuns obsidiados, né? Então, antes de sair da incorporação mediúnica, a gente vai falar disso, não é? Todos ali completamente acoplados mediunicamente com os espíritos perversos, imundos, eles davam gritos, né? E muitos que estavam também numa condição física, ali com a obsessão, fazendo com que eles tivessem doenças, como sendo paralíticos e coxos, foram curados. Então, a gente aqui mais uma vez vê. E olha, gente, se a gente pegar o Novo Testamento, especialmente nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos, Paulo não, nas epístolas ele quase não fala disso, da obsessão em si. Ele fala de algumas curas, mas o Paulo, ele não tem essa fala, né, nas epístolas. Mas se você pegar
Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, muitos relatos vocês vão encontrar de curas de obsessão. E nas diversas máscaras, quer dizer, a obsessão nas diversas modalidades. Tá? Mas continuando a nossa fala, a gente não pode esquecer que a obsessão, ela acontece como? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, qual é a base para que uma pessoa tenha um processo obsessivo? Primeira coisa, a gente precisa falar um pouquinho de correntes do pensamento, tá? Então, é importante que a gente perceba, deixa eu ver se eu consigo tirar uma, não, é que tá, mas tudo bem, vou assim. Eu vou tentar ler porque o que aparece aqui termina ficando na frente, mas vamos lá, tá? De qualquer modo, olha, toda a corrente de pensamento, deixa eu ver, você vai tentar, a Geni vai tentar me socorrer aqui, Geni. Ó, para eu conseguir tirar. Vou deixar só você. Tá. Isso, e esse daqui de cima eu consigo tirar? Não, esse não. Esse, ou ele fica em cima ou ele fica embaixo. Então, mas se ele fica embaixo. Tá bom, deixa. Mas é só isso aqui, não? Uhum. Tá, vamos lá. O que você quiser, é só vir aqui e abrir. Tá. Deixa eu ver se eu consigo voltar na tela. Ele fica... Você só vai... Cadê a sua setinha? A minha setinha. Tá, ok. Gente, desculpa aí, tá? É porque eu não usei Zoom ainda e eu não sou das 10 mais com essa questão da tecnologia. Vamos lá. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de correntes de pensamento, né? Toda ideia, gente, toda ideia que a gente tem, ela nasce do quê? Das nossas emoções, dos nossos desejos mais recônditos. Então, todas as vezes que nós pensamos alguma coisa, nós atraímos automaticamente aquilo que a gente está pensando. Funciona mais ou menos da seguinte forma, a consciência emite ondas eletromagnéticas, né? E isso começa a ser um transporte de informações. E a velocidade é muito grande. Por exemplo, olha, agora, se qualquer um de vocês, se qualquer um de nós pensarmos em alguém, especialmente alguém que tenha sintonia com a gente, vamos parar para pensar. Puxa vida, eu vou pensar no meu namorado, no meu amigo que eu tenho muita afinidade, eu vou pensar na minha mãe, no meu filho. Se nós começamos a pensar bastante nessa pessoa, nós emitimos uma corrente eletromagnética, isso vai entrar através de ondas, e essa pessoa é atingida pelo teor do nosso pensamento. Tanto positivo, quanto negativo, quanto de coisas corriqueiras, tanto é que muitas vezes você está pensando em alguém, quando você menos espera, essa pessoa te telefona, isso é a coisa mais comum que acontece. Por quê? Porque existe uma velocidade imensa na emissão dos nossos pensamentos, né? Os pensamentos, eles propagam-se no vácuo, né? E tem as estações transmissoras e receptoras do nosso pensamento. Tá ficando claro até aqui? Alguém quer falar? Ok? Vamos lá. Então, assim, e aí a gente, né, também entendendo essa questão do pensamento, a gente vem para Kardec, lá no Livro dos Médiuns, a gente descobre o quê? Que todos nós, independentemente de tipo de mediunidade, se existe uma mediunidade estática, se existe uma mediunidade dinâmica, no conceito de Herculano Pires, no livro Mediunidade dele, que ele fala, né? Ele coloca, né, que nós todos temos mediunidade, reforçando o que o Kardec diz, né? E o Kardec diz que médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Só que assim, de repente, muitas vezes a pessoa não sente num grau que, às vezes, é tão sutil, ou a pessoa, de repente, não percebe que ela tem essa mediunidade, às vezes nem é espírita. Imagina, não tem nada a ver com isso. Nem por isso deixa de ter influência espiritual, tá? Porque a mediunidade, ela é uma força mental. É um talento criativo da nossa alma, né? Segundo Emmanuel. É uma capacidade de comunicação, de interpretação do espírito. É um imã do próprio ser. Quer dizer, todos nós, independentemente da nossa condição de sermos ou não, né, adeptos ou frequentadores de alguma religião ou do espiritismo, todos nós, a humanidade inteira, tem mediunidade. E aí eu faço um parênteses para vocês, dizendo o seguinte, para mim isso faz muito sentido, porque assim, gente, vamos combinar. O nosso Pai Criador nos criou. Nós somos centelhas do Pai, nós somos criaturas espírito, nós somos um espírito, nós somos uma centelha de Deus. Não é? Imagina que Deus criaria todos nós
colocaria a gente nesse mundo, que é um mundo grosseiro, um mundo material, porque a gente precisa dele para evoluir, e deixaria a gente sem contato com ele, e sem contato com as pessoas, os espíritos, né? As entidades criadas também por ele, mas que já evoluíram. Não tem sentido, né? Não tem sentido que Deus deixasse a gente sem esse contato tão estreito que a gente tem com a espiritualidade. Então, a mediunidade realmente é uma coisa, é um imã do próprio ser. Todos nós temos a mediunidade. Alguns, a mediunidade dinâmica, como diz Herculano Pires, né? Quer dizer, com a tarefa mediúnica em alguma casa religiosa, né? Ou para se tornar um trabalhador de uma casa espírita, um obreiro lá de uma igreja evangélica, ou um pastor, ou um padre, ou uma pessoa voluntária de qualquer trabalho do bem, ok. Tá? A pessoa está exercendo a sua mediunidade mais dinâmica. Ou tem aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais estática, então não sentem, não têm a capacidade mais, assim, de percepção maior da influência espiritual, ok? E aí o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, ele diz o seguinte: a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Então, aqui é que a porca começa a torcer o rabo. A gente fala assim, meu Deus, não é? Então, se eu tenho necessariamente a condição espiritual de sentir, de conectar com espíritos desencarnados, o que me faz sentir isso? De repente, cada vez que a gente está numa condição de sintonia mais grosseira, mais baixa, a gente sente isso com mais facilidade. Vamos lá, por exemplo, tá lá, né, a Nancy não amanheceu um dia bom, né, não fez oração, não sintonizou com o bem desde a hora que acordou, tá cheia de problema, tá a cabeça entulhada de coisa, né, e geralmente coisa material, aquelas preocupações do dia a dia, mas que atormentam a vida da gente, e aí, de repente, naquele dia, alguém vem e fala alguma coisa, não é? Às vezes alguma coisa até relativamente simples, mas aí a gente se inflama, aí a Nancy se inflama, aí a Nancy fica zangada, e aquela coisa toda, e de repente, assim, se bobear, começa a falar grosseiramente com alguém, e se magoa, e essa questão toda, tá? Então, aí dá para ver que tipo de sintonia foi que eu entrei. Isso acontece muito com a gente. Orai e vigiai para não cair em tentação, disse Jesus, né? Porque a mediunidade depende da organização física, e o perispírito é princípio de todas as manifestações. Então, isso daqui é muito importante a gente saber, tá? De repente, quanto mais grosseiro somos espiritualmente, né? Quanto mais a gente enche o nosso corpo de vícios, de coisas negativas, mais a nossa mediunidade sintoniza com condições mais grosseiras. Quanto mais a gente se eleva numa condição de tomar conta da alimentação, de tomar conta de como a gente se comporta sexualmente, de tomar conta da gente, como é que a gente lida com a questão do álcool, do cigarro, e né, qualquer coisa, qualquer substância psicoativa, isso faz com que a gente, de repente, consiga elevar mais o nosso padrão de sintonia espiritual. E aí a gente começa a sintonizar com uma onda de frequência mais alta, tá? Aí assim, pensamento e cocriação. É legal a gente começar a observar que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Então pensa assim, a água do rio está correndo, não é num leito. Se o leito é sujo, por exemplo, aqui nós, coitado do nosso rio Pinheiros, né? Então, cheio de detritos, cheio de elementos químicos. Então, assim, a coitada da água, quando ela nasceu, né? Quando nasceu lá naquela cidadezinha que agora me esqueci o nome, né? Lá em Biritiba Mirim, lá quando nasce a fontezinha lá, né? Que vem alimentando, a primeira aguinha que vem para o Rio Pinheiros, ok, ou é o Rio Tietê, um dos dois, tá? Mas assim, vem alimentando, quando nasce a nascente da água é pura, cristalina, mas aí o leito do rio está sujo, cheio de detrito, ok? Então, assim, o pensamento é tão importante para a mediunidade quanto o leito é importante para o rio. A depender do nível de pensamento, não é? A depender de como é a pulsão que a gente tem dentro de nós, isso vai depender muito o teor das nossas condições mediúnicas, né? O que a gente canaliza, o que a gente traz, né? Então, o pensamento é um dos atributos do espírito. O pensamento é uma energia viva, multiforme, inestancável, que nasce da própria alma. Não é possível a gente estancar o pensamento.
Olha, eu pratico meditação. Existe meditação que quando você realmente assim fica horas meditando, não é? Que você se entrega àquela condição meditativa. É possível você adormecer o pensamento. Não que deixe de pensar, mas você estanca aquela turbilhão de pensamento, não é? Mas para isso você precisa ter um exercício de meditação muito grande. É o momento em que você serena, né? Os grandes monges, os grandes yogis conseguem, não é? Ficar numa condição contemplativa tão grande que conseguem serenar, essa é a palavra certa, serenar o pensamento. Isso dá uma elevada boa na nossa condição espiritual. Tá? Mas a grande maioria de nós, o pensamento ele pula, a mente vai pulando, porque o pensamento vai pulando, e quanto mais a gente deixa pular, mais vai ficando difícil, não é? O ser assimila a força emanante do Criador, transubstanciando a influência da criação. Tem um livro lindo, magnífico de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. É um livrinho, um livretinho. Já estudei esse livro em grupo lá no Caminheiros da Luz. Maravilhoso. E esse livro, o Emmanuel começa, a primeira mensagem dele nesse livro Pensamento e Vida, ele fala que a mente, a gente pode comparar a mente ao espelho da alma. De repente, você pega o espelho, você põe para um lado, põe para o outro, né, e vai refletindo. Ou a obra do Criador, a beleza, a grandiosidade do Pai, ou você vai colocando mais na horizontal, não é? E aí você vai refletir os seus pares, né, as criaturas que convivem com você no planeta, ou você baixa um pouquinho seu espelho e vai refletir o pessoal de nível inferior, tá? Porque a nossa mente é um espelho da nossa alma. Átomos em nova escala vibratória, aquém do hidrogênio e além do urânio. O sentimento dá-lhe forma e natureza. O Kardec e o André Luiz, mais do que o Kardec, o André Luiz nos livros dele, especialmente num livro que está aqui, né? Eu estou com todos eles que eu estudei aqui com você, para vocês. O Libertação, tá? Esse livro magnífico do André Luiz traz um caso de obsessão gravíssimo, caso lindo, e caso de sucesso, né? De libertação mesmo, e ele fala da questão das formas pensamento, como é que isso acontece? Então, o pensamento é uma força atuante da natureza, e quanto mais você pensar numa coisa, mais você cria aquilo, e aquilo toma forma, tá? Só fazendo um parênteses, uma vez eu atendi uma paciente que tinha um processo de ciúme doentio, mas muito, muito, muito patológico. Ela tinha uma auto-obsessão com relação aos ciúmes. A gente vai falar disso também aqui no livro Libertação. O André Luiz traz um caso assim semelhante. E aí, o que acontece? Essa criatura tinha tanto ciúme, e onde ela ficava mais elocubrando os pensamentos? Era dentro de um carro. Então, ela foi se tratando, né, na terapia, na psicoterapia, e ela foi e ela percebia. Aí, até um dia que ela chegou, ela falou assim, Nancy, eu tenho ficado melhor com relação ao ciúme, né, do meu companheiro, mas é muito esquisito. Eu entro dentro do meu carro, na hora que eu entro, que eu ponho o cinto de segurança, que eu ligo a chave, dou a partida no carro, que eu começo, já começa. Aquilo é um filme que vai rodando assim na minha mente, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Eu falei, Ela era espírita? Eu falei, olha, tem muitas formas pensamento. Você alimentou muitas ideias, você criou muitas imagens com o seu pensamento, com a tônica do ciúme dentro do seu carro. Sim, mas isso fica dentro do carro? Ficou dentro do carro. O que faz? Oração dentro do carro. Você lembra? Antigamente tinha, ainda tem, antigamente era DT-FON, né, na minha idade, mas hoje tem lá o SBP, né, essas aerosol, para tirar aquelas nuvens de pernilongos. Então, assim, a prece, ela dissolve formas de pensamento negativo. Tá? Então, por isso que a aura de uma casa espírita é uma aura tão gostosa. Ai, Nancy, eu venho na casa espírita, lá no Zil da Gama, eu me sinto tão bem. Porque a aura ali é de pensamentos positivos. Ali as pessoas, todos nós que estamos na casa espírita, nós clamamos ao Senhor, como dizem os evangélicos. A gente busca a presença de Deus. E aí a gente vai criando formas, pensamentos positivas. Mas as formas, pensamento também podem ser negativas. E aí a gente gera auto-obsessão. Mas vamos lá, continuando no nosso roteiro, né? Para a gente não tá, eu vou dar só um ESC toda vez, para eu entender, para eu poder saber qual é a indução mental.
enunciado, né? Então, olha, indução mental. Energias atraem energias da mesma natureza. Sintonia. Reprodução de uma onda mental em outra. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos, sentem o que sentimos e agem como agimos. Isso é fundamental para a gente entender a obsessão, gente. Indução mental. Quem é que nos induz mentalmente? Somente os espíritos encarnados ou desencarnados que sintoniam conosco. O que você chama de indução, Nancy? Por exemplo, chegou aqui, bateu na porta agora a Severina. Oi, Nancy, tudo bom? Tudo bom, Severina, e você? Você está bem? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, Severina? Vamos, sim. Senta aqui, vamos bater um papo, Severina. E aí, como é que você está? Ai, Nancy, sei lá, eu estou assim meio chateada. Mas por que você está triste, Severina? Severina, está acontecendo alguma coisa? Sim, Nancy, olha, eu meio chateada com o meu marido, sei lá, o meu marido anda tão estranho, o meu marido anda tão frio, tão assim distante. Nossa, Severina, mas há quanto tempo você é casada? Ah, eu sou casada há 8 anos, Nancy. Nossa, Severina, e aí, como é que tá? E vocês, como é que vocês estão sexualmente? Ai, Nancy, a gente anda numa frieza um com o outro. Severina, não sei não. Sei não. Eu estou fazendo uma indução mental. Colocando o quê? Dúvidas na cabeça da Severina. Se a Severina sintoniza comigo, ela pode estar, tá? Sintonizando, porque ela vai reproduzir uma onda mental em outras ondas e daqui a pouco ela está cheia de ciúmes, assim como, olha outro tipo de indução mental. Oi, Severina, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Eu não estou muito bem, não. Senta aí, vamos conversar. O que está acontecendo, Severina? Ai, Nancy, o meu marido não anda muito bem, eu sei lá, ele anda distante de mim. Nossa, Severina, você tem quantos anos de casada? 8 anos. E sexualmente vocês estão bem? Não, Nancy, nada bem. Ah, Severina, tenta namorar o seu marido. Faz uma comidinha diferente para ele. Faz alguma coisa que ele agrade. Seja mais carinhosa, passa um batom, penteia o cabelo, põe um perfume, recebe ele com mais carinho. Faz oração antes dele chegar. Vai lá no seu quarto, faz um evangelho todos os dias. Pede a Nossa Senhora. É outro tipo de indução mental. Tá? Então, especialmente na casa espírita, né, no atendimento fraterno, a gente vai trabalhar muito essa questão de indução mental. Olha, muito mais do que imaginais, influem, né, os espíritos, né, na questão 459, influem os espíritos no nosso pensamento a ponto de que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa resposta que os espíritos deram para Kardec, né? Quando Kardec pergunta na 459, influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos? E ele vai e responde, muito mais do que vocês imaginem, a ponto de quase sempre são eles que vos dirigem. E não só os desencarnados, gente, nós nos influenciamos reciprocamente uns aos outros. Ai, meu Deus, aí é que a gente fica pensando, não é? A responsabilidade que a gente tem perante os nossos amigos, nós os espíritas, perante o nosso comportamento. Às vezes mesmo a gente se torna o quê? Alguém que as pessoas olham e falam, nossa, deixa eu dar uma olhada como essa pessoa está indo com a doutrina para ver se eu realmente sigo esse modelo, tá? E aí, entrando mais lá na questão, tudo isso para a gente entender a obsessão, gente. Eu falei da indução mental, vamos falar das ideoplastias. Já terminei de falar para vocês no exemplo da menina ciumenta, né? As ideoplastias são formas, pensamentos ou imagens moldes. Nós cocriamos em plano menor. Essa é uma linguagem do livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, lá nos últimos livros dele, né? E também Mecanismos da Mediunidade. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, quando ele fala da cocriação que Jesus fez do planeta, né, porque Jesus, ele cocriou o planeta Terra para que a gente viesse aqui, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, Evangelho de João, né? Quando João começa a falar da formação do planeta Terra. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus, ele foi um co-criador, um plano maior, não foi nem um plano menor. Quando Jesus, com a mente dele, com a capacidade crística dele, ele vai e ele forma o planeta Terra, tá? E aí ele vai, ele forma
os diversos corpos, não é? Cientificamente, com diversos mentores, né? Com diversos arquitetos siderais, ele forma o planeta Terra, Jesus. E aí, nós somos co-criadores ainda em plano menor. Por isso que nós criamos formas, pensamentos. É bom que a gente comece a perceber qual é a tônica do nosso pensamento. O que é o meu desejo central? Gente, o livro é lindo que a gente leu aqui, que a gente estudou, não é? Aqui na Casa Maria de Nazaré, No Mundo Maior. Esse livro de André Luiz, belíssimo, ele fala claramente dessa questão de como nós co-criamos em plano menor. A nossa mente tem a capacidade de criar formas e depois e viram fantasmas que nos desesperam, tá? Além do processo obsessivo, a gente cria mentalmente, né, fantasmas, ódios, desejos sexuais, também o livro aqui, outro que, não é? O livro Sexo e Destino, tá? Que a gente vai falar um pouquinho também. De repente, né, a gente cria energia, um desejo imenso por alguém, aquilo começa a me atormentar. E eu quero depois fugir, eu me arrependi, mas aquilo me atormenta. Só a oração para dissolver, tá? E é tratamento espiritual. Então, a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que nosso pensamento dá forma e ao qual nossa vontade imprime movimento e direção. Cada um de nós, a partir de hoje. Se você senta na sua cama antes de dormir, tá? Você chegou lá na sua cama, você está desempregado, ou você está com algum problema, né, de ordem familiar, e você está com essa ou aquela situação, você senta na sua cama, você respira fundo, medita durante 1 minutinho, 2 minutinhos, não é? Deixa o seu pensamento serenar, eleva o seu pensamento até Deus, e aí você começa a formar uma imagem em torno de você, de resolução desse problema. Segunda-feira, com as bênçãos de Deus, eu vou arranjar um emprego. Segunda-feira, eu mereço ter um emprego. Então, eu vou mudar, eu vou virar esse jogo, com as forças de Deus. E aí você vai criando imagens, você vai fazendo com que a sua ideia, que sai de dentro de nós, crie forma, e a nossa vontade dá o quê? Movimento e direção. Os grandes criam o crime no pensamento. Os grandes fundadores de grandes obras sociais criam, antes de fundar a obra social, o pensamento. Acho que foi dia 16 ou 17 de fevereiro que o Walter falou, não lembro o dia, lá no Zil da Gama, comemorando, acho que o 7º aniversário do Zil da Gama, se não me engano, a minha memória às vezes falha, né? Mas assim, de repente, estava lá ele falando de como ele e os fundadores do Zil da Gama pegaram a ideia, organizaram a ideia e criaram e deram forma a esse pensamento, que virou mais do que uma forma de pensamento, está lá a instituição. Então, todos os nossos pensamentos, eles são ideoplastias num primeiro momento. Está ficando claro? Quem quer fazer pergunta? Tem uma questão, Nancy, da Yara. Yara, você quer perguntar? Fala, Yara. Abriu o microfone? Bom, como a Yara está demorando, eu vou ler para você. Nancy, alguns psicólogos que dizem que devemos acolher a dor, se não adoecemos. Como acolher a dor, a tristeza, sem criarmos formas, pensamentos negativos? Ah, então, mas a dor, ela pode ser uma mestra, e ela é sempre uma mestra. Então, se você acolhe a dor, todos os sentimentos e as emoções, eles precisam ser acolhidos, gente. Você acolhe, traz para a consciência, e depois você leva para fora, tira de você, tá? Então, é muito importante a gente olhar para a dor, o sofrimento, qualquer tipo de problema que a gente tenha, você acolher serenamente, você acolher, vamos pensar, senta aqui do meu lado, dor, senta aqui, vamos conversar. O que você está fazendo? Não é comigo? Você está me destruindo? Não, você não vai me destruir, não é? Esse problema é muito grave, está muito dolorido aqui, mas eu vou te dizer,
Eu confio que eu sou mais do que isso. Eu não nasci com você, então você vai embora. Então, assim, você acolhe a dor. Criar forma, pensamento e ideoplastia é fazer o seguinte: ô dor, o que você está fazendo aqui no meu pedaço? Você está me machucando, você está me magoando. Eu não aguento você, eu não suporto. Eu acho que eu sou infeliz, eu acho que eu não tenho, eu não mereço, eu acho que isso está injusto comigo, eu não acho que isso seja legal. Pronto. Perceberam a diferença, gente? Percebeu, Geni? É aquela questão da resiliência, ou da resignação que vem antes da resiliência, né? Você acolhe, você sente aquilo e você se resigna. Não é não é que você vai simplesmente olhar para aquilo e ter aquilo em você e você vai se apassivar. O Caibar Schutter, né, tem uma mensagem linda num dos livros dele, que ele fala da resignação. Ele fala da resignação sendo diferença, ele tem uma mensagem que ele fala indiferença ou resignação. Então, a pessoa que é indiferente, ela se endurece, ela se revolta. E o resignado não, fala, ó, tudo bem, isso também passa. Essa é a frase clássica de Maria de Nazaré para as nossas dores. Entendeu, Yara? Isso também passa. Aí não cria idealização negativa. Nancy, eu vou ter que fazer uma prótese no quadril. E no dia que eu soube, eu fiquei chateada, é claro, mas rapidamente eu falei, graças a Deus que tem uma solução, né? E já comecei a pensar positivo. Me disseram, você não lida com a realidade, você nem se deu tempo de sentir a dor. Eu não sei lidar com isso, então. Para com isso. Graças a Deus, Yara, você tem a bênção de ter um convênio, tem a bênção de ter médico, você que está em 2021 que tem prótese de quadril, porque se você tivesse com essa mesma doença em 1600, está lá, né, no livro há 2000 anos, acho que é 2000 anos que... Não, é o Renúncia. A mãe da Alcione teve um problema nos pés e passou a vida inteira entrevada em cima de uma cama. Quer dizer, a gente é uma bênção, né? Tá, é isso mesmo, Yara. Vai firme lá fazer sua prótese de quadril, mentaliza que vai dar tudo certo, ajuda a sua condição imunológica, vai fazendo meditação para autocura, você vai ver que você sai dessa aí numa boa, tá bom? Vamos voltar. Obrigada. Ó, gente, agora a gente vai falar de circuito mediúnico, tá? O que é um circuito mediúnico? É um conjunto de estruturas orgânicas e espirituais por onde circula uma corrente mental. É uma sintonia psíquica entre o emissor, que é o espírito, e o receptor, que é o médium, tá? Quem é que é a anteninha desse circuito mediúnico? É a glândula pineal, que fica aqui no centro da nossa cabeça, tá? A glândula pineal, que é o carro-chefe de todas as outras centros de força nosso, tá? Aqui tem o centro de força coronário, né, que é o mais importante, tá? Depois o frontal, o laríngeo, né, o cardíaco, e lá para, né, os 7 centros de força. Então, assim, a glândula pineal, que ela fica bem no meio do nosso cérebro aqui, uma glândulazinha pequenininha, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um estudioso aí, estuda muito sobre isso, não é? E essa glândula pineal, ela emite uma onda magnética, né, e faz o transporte das informações mediúnicas, e converte uma onda magnética em estímulo neuroquímico. Então, o que acontece? Vamos lá, quem tem mediunidade vai saber do que eu estou falando, né? Então, a gente se concentra num trabalho mediúnico, por exemplo, o mais comum de psicofonia, né, que é a incorporação mediúnica, tem falado de incorporação de um jeito mais coloquial, mas não é incorpore, não é dentro do corpo, não é? É uma psicofonia, os espíritos vão envolver, tá, o nosso cérebro, a começar da glândula pineal, jogar, né, a indução psíquica, a forma, o pensamento, a ideia, e aí o médium vai corporificar, e aí existe um circuito mediúnico, e uma onda magnética que transporta informações que esse médium vai começar a falar. Mas antes disso, o que acontece? A grande maioria dos médiuns vai sentir uma sensação, às vezes, de arrepiar, vai sentir uma sensação de torpor, vai sentir uma sensação, às vezes, que o perispírito expande, tá? Então, por quê? Porque está convertendo essa onda magnética em estímulo neuroquímico.
Então, o médium, naquele momento, ele está envolvido organicamente, perispírito a perispírito. Então, o espírito desencarnado, no caso, né, de uma transmissão mediúnica de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, que é o receptor, é o médium, tá? Por que a gente está falando tudo isso, Nancy? Mas o seu tema não era obsessão? Mas se nós não entendemos nada disso, não dá para a gente falar de obsessão, porque é assim, esses são os canais, a indução, circuito mediúnico, a cocriação, a ideoplastia, tudo isso são as ferramentas, não é, que os espíritos obsessores utilizam para poder chegar até nós e fazer o que esse livro, lá nas últimas páginas, né, falou. Na situação de repente, um espírito desencarnado ir lá e, tá, fazer isso daqui que o Kardec fala aqui, não é? No finalzinho, tá? De repente, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, a obsessão, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Quer dizer, para que o espírito consiga, né, obliterar, como ele fala aqui, oblitera todas as faculdades mediúnicas. Ó, isso eu não tinha lido, tá vendo? Então, quer dizer, o espírito obsessor, ele oblitera, quer dizer, ele toma, ele acopla, ele, né, envolve e, né, coloca assim numa caixinha, obliterando mesmo todas as faculdades mediúnicas, né? Então, o obsidiado é sempre um médium? Sim, o livro Nos Domínios da Mediunidade aqui do Kardec, do André Luiz, deixa isso muito claro. Esse livro é belíssimo, tá? Aliás, todos os do André Luiz, eu adoro o André Luiz. Então, assim, de repente, Nos Domínios da Mediunidade, cada vez que aparecia uma obsessão, e aqui todos os casos de mediunidade aqui, o André Luiz vai falar muito da questão de obsessão. E aí o André Luiz sempre perguntava para o mentor, olha, mas a gente pode considerar ele um médium? Sim. Ou o Hilário perguntava, não é? E aí sempre falava, sim, ele é um médium. E esse aqui a gente pode continuar, o Aulus, né, que é o mentor daqui. O Aulus falava assim, sim, ele é um médium. Então, o médium, ele está sempre envolvido por correntes psíquicas, de acordo com a sua sintonia. Tem pergunta, gente? E agora a gente já muda um pouquinho o nosso foco. Até aí, essa questão toda que eu falei de mediunidade, de sintonia, todo mundo está tranquilo para vocês? Então, continuamos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos. Eu já peguei o conceito que eu acho que é muito bom, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui tem outros conceitos que estão lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Olha, obsessão. A influência dos espíritos é de todos os instantes. E mesmo, eu já falei isso, ó, e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrer. Todo mundo. Todas as pessoas no planeta Terra, encarnadas e desencarnadas, no atual estágio de evolução do planeta, sofremos influências negativas num momento ou no outro. Não tem ninguém que não passe por isso. O Chico Xavier falava muito para o pessoal, né? Olha, pessoal, orem por mim. O Divaldo, esses dias, falou assim, olha, pessoal, orem por mim, porque eu estou terminando. Ele não falou terminando, né? Mas ele falou, ó, já, né? Estou aí praticamente escrevendo o último capítulo do meu estágio de missão nesse momento na Terra. Orem por mim, porque eu não quero em nenhum momento resvalar para algum problema, tá? Então, quer dizer, missionários, né? E a gente aqui, os comuns dos mortais, o que devemos pensar, né? Então, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E adquirem, viu, gente? Domínio, dependendo da nossa condição, de quanto que a gente vai reagir, eles às vezes têm domínio, sim. E no livro aí que eu falei para vocês, no Domínio da Mediunidade, no capítulo 3, o André Luiz traz uma situação aqui de almas desajustadas, né? De uma mediunidade torturada, aqui no capítulo 13, tá? Que vale a pena vocês verem. Eu vou só instigar vocês a ir buscar os livros e ir atrás, tá, gente? Um outro caso eu vou trazer inteiro, tá? E a classificação? O Kardec tem uma classificação belíssima, que ele diz o seguinte, que existe a obsessão simples, existe a fascinação e existe a possessão.
E aí eu já explico, olha, a obsessão apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Aqui é Kardec, né? Ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Livro dos Médiuns ele deixa muito claro. Então vamos lá, obsessão simples. Tem uma mensagem de André Luiz no livro Estude e Viva. A mensagem fala de influenciações espirituais sutis. E aí a gente poderia chamar de obsessão simples, né? Aí ele começa dizendo assim na mensagem, olha, toda vez que você estiver se sentindo diferente, sem motivo, sem causa aparente, que você amanhecer meio chateada, que você olhar para as coisas, parece que a lente do seu óculos está meio cinza, que você começa a reclamar um pouco mais. Toda vez que você vê alguém e você começa a pensar mal dessa pessoa, toda vez que você chega no seu serviço que você está mais desmotivado, pensando em chutar o balde, brigar com o chefe, chutar o cachorro, brigar com a vizinha, xingar o açougueiro, falar mal da vizinha. Toda vez que você começa a sentir um certo ciúme do seu parceiro, da sua parceira, ou que você, de repente, toma um café, a mesma receitinha que você pôs na cafeteira, mas aquele dia o café não está legal. Toda vez que você chega assim, que você fala, ai, ó dia, ó mês, ó azar, que saco esse coronavírus, que saco essa vida. E o André Luiz vai falando, depois ele fala assim, pense na hipótese de você estar passando por uma influência espiritual obsessiva sutil. E aí ele fala, olha, analise-se friamente, perceba o que está acontecendo com você, perceba claramente, corre para fazer oração. Então, isso é uma obsessão simples, tá? E uma fascinação. Toda vez que alguém chegar para você e falar assim, Nancy, isso não vai dar certo, vai sim. Isso vai te deixar, vai te dar problema, não vai. E você está firme. Você coloca, você fecha o ouvido, você não ouve ninguém, você corta os relacionamentos de alguém que possa te abrir os olhos para o que você vai fazer. E aí, depois de um certo tempo, você faz aquilo e você caiu do burro. Você estava no processo de fascinação. Você não enxergou que aquilo ia ser um horror na sua vida, você tomou aquela decisão, você foi adiante, ninguém te convenceu do contrário, e você aprendeu com a dor, com a experiência. Tá? Você estava no processo de fascinação. E a possessão, gente? A possessão é um caso mais grave, tá? Porque existe uma obliteração, quer dizer, um embotamento das faculdades mentais, aí quando a pessoa desencadeia um processo de transtorno mental. Tá? E aí a pessoa, de um processo que às vezes era uma depressão leve, que tranquilamente poderia ser sarada ou sanada com a frequência numa casa espírita, uma leitura, um estudo, as orações, os passes, de repente a pessoa cai numa depressão, perde o emprego, perde a vontade de viver, tenta suicídio, ela já está num processo raiando para uma possessão, tá? Ou às vezes até um caso de transtorno mental mais grave. Alguns transtornos mentais, eles começam com um processo de possessão. Triste, mas tem jeito. A terapêutica espírita é uma bênção, né? As obsessões de natureza anímica, quer dizer, que vem da própria alma. Qual é o agente causal? O próprio espírito encarnado. Por exemplo, quando a gente dá vazão a uma raiva, quando a gente dá vazão a um ciúme, quando a gente dá vazão a uma agressividade, quando a gente dá vazão a uma compulsão a um uso de álcool, a um uso de droga. Então, o agente causal somos nós mesmos. Nós estamos num processo de auto-obsessão. É uma obsessão de natureza anímica, quer dizer, vem da própria alma. Não necessariamente tem, num primeiro momento, uma torcida. Depois vem uma torcida do Corinthians, mas não necessariamente tem um espírito te induzindo aquilo. Não, é de você, né? Por isso a necessidade do autoconhecimento. É uma bênção, conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos lá.
né? Para a gente saber quem somos nós. E as obsessões de natureza espiritual são o agente causal, é um espírito desencarnado. Tem essas duas diferenças na obsessão. As mais fáceis, quais são, de sarar? O que vocês acham? A anímica ou a espiritual? Vamos lá. Fala aí, gente. Tá, vocês acham que a obsessão fica mais fácil da gente atuar e de fazer a pessoa sair disso? Espiritual. A espiritual, né? Anímica. Acredito. A anímica, né? Por causa que é da pessoa mesmo, que é ela que tem que se autoconhecer. Quem está falando, como é seu nome? Emerson. Emerson, eu vou te dar uma notícia. A mais fácil é do agente externo, é a espiritual. Porque nós temos uma coisinha, um câncerzinho básico chamado orgulho. Então, num processo de natureza anímica, essa pessoa vai ter que ter muita gente fazendo intercessão por ela na oração, para que ela consiga sair dessa obsessão anímica, que vem de dentro dela. Às vezes, o que vai fazer uma pessoa dessa sair é, por exemplo, pegar um coronavírus e ficar 14 dias entubada. Ela sai falando, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Ou, às vezes, uma notícia de uma doença, né, mais grave, a pessoa fala, meu Deus, eu preciso viver, eu quero viver, e ela sai daquela situação. Quantos e quantos em quantos, centenas e milhares de alcoólicos param de beber? Muito. Depois de uma cirrose hepática, de um câncerzinho né, de fígado, de... Hã? O microfone aberto. Que não é questão, Nancy, é um microfone aberto. O meu microfone não está aberto? O seu está. Esse barulho é de algum microfone que está aberto. Quem está coordenando não consegue fechar o microfone da pessoa que está aberta? Marli, Porque pelo consegue? Google Meet a gente consegue, eu não sei quem. Eu sei. Marli, eu você consigo, fechar? eu consigo. Mas como está com visualização de tela, né? Tá difícil de identificar quem que é. É mais fácil pedir para as Da dona pessoas. Inês. Da dona Inês. Pronto. Inentão, Inês, por favor, feche o microfone. Então, mas eu acho importante, é só dar um clique em cima do microfoninho, quem quiser falar. A gente estava falando dessa questão de obsessão de natureza anímica e obsessão de natureza espiritual. Parece que é mais fácil a anímica, mas não é por conta do nosso orgulho, tá? Da nossa vaidade. Então, às vezes, uma pessoa sentindo uma influência de fora para dentro, ela tem mais consciência, ela sofre e ela se dá conta mais fácil do que quando é de dentro dela. Uhum. Entenderam, pessoal? A diferença? Ô, Nancy, a gente não pode dizer que, de certa forma, em algum grau, então, todos nós nos auto-obsediamos? Olha, em determinado momento da vida, sim, viu, Marli? Especialmente quando a gente fica encasquetado em alguma coisa, quando a gente põe uma coisa na cabeça, e vem os amigos, e vem a família, às vezes papai e mamãe, às vezes marido ou esposa, e às vezes até filho, e fala, olha, vê lá o que você está fazendo, não vai ser legal. Então, a pessoa, às vezes, ela amarra aquela situação, e depois ela se arrepende muito. Então, é um processo de autoobsessão. Sim. Por isso que é legal, gente, a gente ouvir os amigos antes de qualquer decisão. Os amigos, puxa vida, e os familiares, eles são pessoas que querem o nosso bem. E às vezes a gente quer o nosso bem, não, a gente quer o nosso prazer. A gente quer a nossa autossatisfação, é diferente. Ô, Nancy, É Leia. Fala, Leia.
quando a gente tem esse processo de autoobsessão, ele sempre, então, vai ser agravado pela questão, pelos obsessores externos, né? Porque a gente tem uma vibração, a gente acaba baixando e ficando naquele monoideísmo, às vezes, naquela inflexibilidade, naquela rigidez de não pensar, de não aceitar uma opinião alheia. Isso, obviamente, acaba sendo agravado ainda mais por conta desses oportunistas que estão só nos olhando, nos vigiando, né? Leia, e eu às vezes brinco, eu falo assim, escuta, às vezes o obsessor chega perto, né, da gente, ele olha e ele fala assim, nossa, mas eu nem preciso fazer nenhum tipo de intervenção. Exatamente. Tão enrolada que, para que eu vou perder meu tempo? Entenderam, gente? Então, é bom que a gente observe que, às vezes, a gente tem atitudes e comportamentos e ideias que a gente tem que submeter a um pouco de humildade aos amigos, né? E falar, ó, como é que tá? Será que isso que eu estou fazendo é legal? Não é? Porque, às vezes, a gente está numa ideia errada mesmo, e é comum isso acontecer, não é? Mas, continuando aqui para nosso roteirinho, a gente passar, tá? Então, essa obsessão anímica de efeito inteligente, né? Telepática, né? Inteligente telepática, olha, no livro Obreiros da Vida Eterna, agora a gente já vai começar a pegar André Luiz, tá? O livro Obreiros da Vida Eterna, que o meu é velhinho pra caramba, é muito velhinho. Ele lá, né, ele tem um momento no capítulo 2 que ele fala, gente, que o mentor fala que, de repente, algumas classes de psicoses, olha só, é muito sério o que ele está falando aqui, tá? Algumas classes de psicoses, quer dizer, de adoecimento mental. O mentor está falando, e é um mentor muito interessante, que ele está falando aqui, eles estão numa análise, num estudo, né? E ele fala aqui, olha, antes da gente reencarnar, a gente reencarna num grupo familiar, não é? E acontece muitas vezes que ele fala aqui, ó, temos na esfera do aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses, as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva. Então, ele está falando aqui de uma série de psicoses que a gente desenvolve e que, infelizmente, em muitos casos acontecem da gente reencarnar em grupo familiar, né? Que as pessoas são tão antagônicas entre si, as pessoas têm um ódio, um antagonismo tão grande que geram processos mentais e emocionais gravíssimos uns para com os outros, né? E aí começa aquela obsessão de encarnado para encarnado, em família. Por exemplo, de uma mãe obsidiando um filho, não permitindo que esse filho, por um processo de paixão do passado, ela não permite que esse filho dê certo num relacionamento amoroso. Ou, às vezes, um pai faz isso com uma filha, ou até a mãe faz isso com uma filha, mantendo essa filha né, como se fosse uma escrava dela. Isso acontece num processo de vampirização, né? E ele fala aqui, ó, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros, pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. E ele fala, os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos do inconsciente, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Livro Obreiros da Vida Eterna. Ele está falando desse processo de obsessão telepática, gente, onde as criaturas telepaticamente jogam dardos de mágoa, de ódio, de não perdão uns aos outros. E aí, essa é uma faceta, essa é uma máscara da obsessão, muito mais comum do que a gente imagina, não é? Nancy, eu tenho uma pergunta aqui nesse caso, né? E como se libertar dessa obsessão quando existe isso na família e aí é percebido isso? Como fazer?
Tem que fazer exercício de amorosidade, Leia. Eu vou ver se der tempo, na semana que vem, se der tempo, eu até pensei em fazer com vocês uns 10 minutinhos de exercício de amorosidade, ensinar vocês. Olha, mas, gente, ajuda demais, a gente aprende isso com meditação, né, a mindfulness, né, a gente aprende a fazer um exercício de amorosidade, e é um exercício budista, onde a gente, não é uma oração, é diferente, você se envolve num pensamento meditativo, você se concentra, tenta serenar o seu pensamento, e aí, você traz essa pessoa, a imagem dessa pessoa para perto de você, essa pessoa da família que você tem antagonismo, ou da família, seja lá quem for, né? E aí você vai imaginando que do seu peito nasce, brota uma luz, assim, de muito carinho, você pega, imagina essa pessoa criança, você imagina essa pessoa frágil, como se fosse um bebezinho, você coloca essa pessoa no seu colo, você envolve com seu amor, com seu carinho, você vibra amor. E aí, nisso, você pensa assim, que essa pessoa, ela tem direito de pensar o que ela pensa, ela tem direito de sentir o que ela sente, ela tem direito de fazer o que ela faz. E você vai envolvendo bastante com carinho, e você vai dissolvendo esse laço pesado de antagonismo. Porque aí, daqui a pouco, você vai fazendo isso como exercício constante na sua vida, daqui a pouco, quando você olha para essa pessoa, você não sente mais antagonismo. E, naturalmente, a sombra dela, segundo Jung, a nossa sombra e a nossa luz. Quando você projeta a sua sombra no outro, a sombra do outro é projetada em você. Quando você projeta a sua luz sobre o outro, a luz do outro é projetada sobre você. É a melhor forma da gente dissolver essas coisas. Tá? Ficou claro? Continua. Ficou claro, obrigada. Ó, a autoobsessão, tá? Já falei, estou repetindo. É um acúmulo de formas, pensamentos negativas. Por exemplo, no livro Libertação, no capítulo 11, o André Luiz traz aqui, né, o caso de um investigador de polícia, que eles chegaram lá para visitá-lo, né, o mentor, junto com o André Luiz, né, chegaram lá para visitar o Gúbio, aqui era o Gúbio. O Gúbio estava lá com o André Luiz para visitar, o homem estava no maior problema, gente, ele tinha formas, pensamentos em redor da mente dele, né, na auto-obsessão dele, né, era uma coisa horrorosa, né, um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes, suor frio lhe banhava a fronte. Então, assim, ele tinha um processo já gravíssimo de muita doença psíquica. Por quê, gente? Ele tinha sido um cara que ele tinha sido um investigador de polícia tirano. Tinha tido algumas ações de poder, onde ele tinha destruído a vida de pessoas, né? E aí, quando ele ficou mais velho, a velhice é uma coisa, né? A velhice é né? O que faz a velhice, gente? Diminui o nosso potencial. De quê? Orgânico. Não é? Você sente mais fraqueza orgânica, por mais que você suplemente, por mais que você faça ginástica, por mais... O corpo vai dando mostras de... Né? Opa, não estou tão legal. E aí, aquela mente vigorosa, toda aquela testosterona, né? Aquela coisa toda que ele tinha, miou. E aí, ele começa a se entregar, né? Começa a se entregar a um comportamento de autoculpa. Chegado ao tempo de meditar, sobre os caminhos percorridos, né? Na intimidade do próprio ser, o que aconteceu com ele? Remorso, culpa, remorso. E aí ele ficou o quê? Entrincheirado numa situação onde forças acumuladas de pensamentos destrutivos provocou nele um colapso nervoso. Então, ele passava por um processo de autoobsessão. Ficou claro, gente? Tem perguntas sobre autoobsessão? Não? Outro caso que o André Luiz traz, mas aqui agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15. Também numa autoobsessão.
o André Luiz fala, né? E chegou para olhar um escritor. O escritor estava num bar. Esse capítulo 15 desse livro é maravilhoso, para quem já estudou sabe, né? Tem muita informação. Eu vou até trazer esse capítulo 15 numa outra situação. O André Luiz chegou e tinha lá um escritor de jornal, né? Aquela imprensa negra. Hoje em dia é tudo negro, né, gente? A imprensa, por exemplo, o que aconteceu? Antigamente a gente falava, nossa, o jornal Notícia Popular, notícias populares era uma imprensa negra. Hoje em dia, ficou tudo de marrom para negro, né? Mas tudo bem. Aí ele estava lá, né? E aí ele começou a contar um caso de um crime, que uma mocinha tinha se envolvido num crime. E aí ele, de repente, escrevia rápido. E aí ele pintou aquilo com as piores letras, denegrindo a imagem da moça, uma coisa terrível, né? E aí o André Luiz fala, nossa, esse é um médium de psicografia? Ele está escrevendo numa voracidade. Aí o Aulus, que é o mentor aqui, fala, não, é um caso de... Ele quer denegrir a imagem da moça, ele está simplesmente trazendo da condição dele mental o pior lixo e está no processo de auto-obsessão. Está fazendo um processo terrível, uma reportagem negra, não é? Ele vai responder sobre isso. $20 e convencer a família a ficar na casa. Deixa eu ver se eu consigo te escutar melhor. Deixa eu ver quem está falando. Quem está falando? Pergunta? Eu acho que era microfone Não ligado. era microfone aberto. Ah, entendi. Gente, deu para vocês entenderem o processo da auto-obsessão, como funciona? Com certeza. Tá? Vamos partir para outra. Outro caso aqui que a gente vai falar, obsessão anímica de novo, ainda, estou na obsessão anímica, tá? Uma coisa também que aparece lá no capítulo 23, nos domínios da mediunidade. Uma senhora revive, né, uma persistência em personalidade anterior, ainda uma obsessão anímica, de dentro dela, da alma dela, né? Uma fixação mental, né? Uma senhora revive e sofre por ações de 1000 anos antes, presa a uma vida passada, com muita culpa e sintonia num passado nefasto. Ele fala aqui, gente, nos domínios da mediunidade, quando ele traz o caso dessa mulher, e é uma coisa terrível, porque ela estava muito, muito pirada mesmo, né? Aliás, o capítulo chama Fascinação, mas depois de trazer um outro caso de fascinação, André Luiz traz esse caso dessa irmã, que também é um processo de fascinação. Ela vive uma dupla, né? Uma dupla obsessão. Ela está fascinada por um espírito que está ali, né? Levando ela a uma condição de se entender diferente do que ela é nessa encarnação, e, ao mesmo tempo, ela está num processo de auto-obsessão quando ela pensa no passado. Ela tem até um fenômeno aqui de xenoglossia, né, que fala, ela começa a falar, e ela começa a falar da época da Provença, no século X, né? Então, quer dizer, ela está parada numa sintonia com o espírito e numa sintonia lá de trás, né? Ele fala que achamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto morto, né? E aí, assim, a gente vê que muitos casos que a gente vê na psiquiatria, gente, que é uma judiação, não é? Muitas vezes o tratamento espiritual... eu não sei vocês, mas eu sou da área da saúde mental, que eu sou apaixonada, né, por essa área da saúde mental, e eu fico pensando que deve ser a coisa mais linda do mundo quando a gente estiver aqui no planeta, e que a gente vai conseguir associar espiritualidade e medicina. Espiritualidade, né, no sentido amplo, de poder estar vendo o ser humano como um espírito imortal, da gente conseguindo entender que tem outras, né, almas sem o corpo físico influenciando a vida mental da gente. Nossa, vai ser lindo quando a gente conseguir entender isso, aí a gente vai partir para um processo de cura, né, e de melhoria da nossa condição. Mas vamos lá. Olha, outro caso também do livro Nos Domínios da Mediunidade, também nesse capítulo. Não, antes eu vou falar do capítulo. A gente terminou de estudar esse livro, gente, na Casa Maria de Nazaré. Sexo e Destino. Tá? Parceria na adicção. Nancy, a adicção é um processo de obsessão?
que vocês acham, gente? Adicção, adicção significa uso abusivo de álcool, uso de cigarro que nunca deixa de ser abusivo, né? Ninguém consegue passar a vida inteira fumando 4, 5 cigarros por dia. Não existe isso. A pessoa que é fumante, ela precisa de 10, 15, 20 cigarros por dia. E aí, quando ela vê, ela está com 30 por dia. É uma barra, né? E a própria maconha, e qualquer aditivo, né? A pessoa usa esses aditivos, essas substâncias psicoativas, que são o álcool, droga ilícita, o cigarro, essa coisa toda, remédio para emagrecer, remédio para dormir. E aí, de repente, vocês acham que isso é uma questão de obsessão? Queria ouvir Olha, Nancy, eu acho que pode ser uma questão de parceria, né? Companheiro de copo, né? E pode virar uma obsessão, porque aí a hora que a pessoa quer sair, aí o negócio fica difícil. Olha, Marli, quase sempre, 99, a não ser que a pessoa ela passe a sofrer uma obsessão de pequena, 12, eu hoje até acredito que aconteça, viu, Marli? Com os funk aí da vida, eu acredito que tem muito processo de obsessão desencadeando adicção. Porque as criaturinhas com 11, 12 anos, elas ainda não têm personalidade formada, não tem ego formado. Uma criança de 11, 12 anos que vai para um funk, não tem ego formado ainda suficiente para falar, não, isso não é bom para mim. Não tem ainda aquela questão do superego, né, de saber o que é certo, o que é errado, uma judiação. Nossa, eu morro de compaixão. Mas o adulto, quando ele começa numa adicção, começa a beber, vou tomar só uma caipirinha todo dia, um copinho de vinho todo dia. Se ela tem parente de primeiro grau alcoólico, ela tem a doença. Ela vai desencadear a adicção pelo álcool. Então, o uso abusivo, porque começa e é progressiva, é uma doença progressiva, o alcoolismo, né? Então, ela começa e, de repente, ela percebe que ela não está dando conta, ela está querendo muito beber, né? E acaba virando um ciclo, né, Nancy? Acaba virando um ciclo, né? Começa a virar um ciclo. De pai para filho, e vai até... E a genética, viu, Geni? A adicção é uma doença genética, tá? É uma doença que passa de pai para filho, parente de primeiro grau. Raiz, isso, ainda mais na raiz, né? No sistema, falando de constelação familiar, no sistema de eu, minha mãe, minha avó, eu, minha mãe, minhas tias maternas, a árvore genealógica. A minha avó, as irmãs dela. A minha bisavó, as irmãs dela, entendeu? Vem toda a raiz. E o meu pai também com relação ao pai, né? Pai e mãe alcoólicos, gera muito filho alcoólico. Alcoolista, né? Hoje é alcoolista, muda de nome, mas é a mesma coisa. Mas então, olha, a parceria na adicção, o que a gente vê nesse livro lindíssimo, tem dois livros do André Luiz, olha, vai lá para vocês conferirem. O Sexo e Destino, capítulo 6 e 7, e o Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15. Sexo e Destino, não é? De repente, tem lá o Cláudio e o Moreira, que é um espírito, eles são parceiros, a Marli falou bem. Aí, nesse caso, era uma parceria mesmo, Marli. Muito amigos, muito. E era tanta parceria que o André Luiz fala assim, é difícil observar se Cláudio é encarnado ou Moreira, era difícil, quando eles começavam a beber, a gente conseguir definir quem é quem. Era tão, a sintonia dos dois, gente, era tão perfeita que quando o Cláudio, ele erguia a bebida, que ele punha na boca a bebida, era difícil saber quem era quem, tá? Tem um vídeo maravilhoso na internet, no YouTube, chamado Sozinho, não sei se vocês conhecem, só colocar lá na internet, no YouTube, Sozinho, você vai ver umas novelinhas, e ele foi, o pessoal que fez, né, os espíritas que fizeram, nossa, prestam um serviço incrível, porque eu até uso esse videozinho para uma outra pessoa adicta, eu falo, posso te mandar um videozinho para você olhar, para você? Eu quero sim, Nancy. Tá bom, dá uma olhada, o que acontece. E o vídeo é meio chocante, viu, gente? E aí ele foi
baseado nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 6, no capítulo 15, não é? Quando o André Luiz chama de forças viciadas, né? E o André Luiz fala aqui, tá? De como, de repente, ele entrou num bar, de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Quer dizer, aquelas pessoas encarnadas dentro daquele bar tinham espíritos desencarnados expectantes, quer dizer, esperando, querendo, né, ver o que ia acontecer. Aí o André Luiz fala, nossa, meu Deus, mas como assim? Sorviam as baforadas de fumo, né, arremessadas ao ar. Judiação, gente, eu fico pensando, eu tenho muita compaixão, né, de ser humano, eu trabalho com ser humano, tenho muita compaixão, e eu fico pensando, que judiação, esses coitados desses espíritos desencarnados ter que se submeter a isso, tá ali viciados, tanto quanto o encarnado, aí o encarnado vai fora, vem aquela energia de dentro dos pulmões, junto com a nicotina, com o alcatrão, com as substâncias psicoativas, e os desencarnados sugando aquilo ali naquela hora, não é? Nossa, que triste isso, que cena chocante, né? E aí o Hilário pergunta, fala assim, nossa, mas e aí, por que é isso? Aí o Aulus fala, olha, tem uma série de processos de reajuste no universo, né, infinito, que se cumprem sob o desígnio de Deus, né? Então, essas criaturas vão sair disso, né? E aí ele fala, olha, isso vai sair como? Aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere, né? Porque esse pessoal está ali, na situação toda, né? E aí ele pergunta aqui, há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para espíritos que foram viciados, né? Que a gente pode chamar, por exemplo, a síndrome de Down, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia, não é? A deficiência intelectual profunda, né? A deficiência física muito grave. Então, ele vai falando aqui, desde o berço, a criatura reencarna para sair daquele processo de viciação gravíssimo, né? Esse capítulo 15 aqui, do livro Nos Domínios da Mediunidade, é chocante, gente. Não é para qualquer um, não. A gente lê isso daqui e fala, meu Deus do céu, não é? E aí o Aulus fala, olha, eles são, sim, médiums naquele momento. Eles são médiums sintonizados com vampirizadores. Aí a gente não está falando de obsessão simplesmente. A gente está falando de processo de vampirização, que é um pouco diferente da obsessão. A obsessão são espíritos perversos que querem vingança, querem prejudicar a gente. E a vampirização são espíritos afins, parceiros no desequilíbrio. É tão sofrido e doente o encarnado quanto o desencarnado. Tá? Isso não significa que um desencarnado obsessor possa estar orquestrando aquela situação. Pode ser, sim, que a criatura sofre uma obsessão de um desencarnado que chama para perto dele alguns vampirizadores porque ele decide fazer o uso de alguma coisa. Gente, não vai só em substância psicoativa, viu? Hoje em dia tem pornografia na internet. Se vocês pegarem lá, vai pesquisar, tá? Tem neurociência estudando, né? A pornografia na internet está uma adicção gravíssima. A internet também, o abuso de, redes sociais, pessoas perdendo emprego, perdendo o marido, perdendo o trabalho que deveria fazer na maternidade, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da vida, e fica o tempo inteiro em rede social. Adicção. A compra compulsiva, os jogos, o sexo compulsivo. Então, assim, a adicção é uma coisa ampla, tá? E que faz parte de toda uma gama de sofrimento humano que a gente está aí para ajudar, para poder ver se a gente sai disso, tá? Então, são os dois casos. Gente, eu gostaria agora de abrir, deixa eu ver em que slide que eu estou no 15, eu quero muito agora conversar com vocês, vamos para um bate-papo, a semana que vem tem mais, tá? Vamos lá, a gente tem um tempinho para agora a gente conversar, senão vai ficar muito denso, muita feijoada aí, não vale a pena.
Vamos lá, conversar um pouquinho? Não, sim, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Peraí, deixa. Você falou sobre os grupos de pessoas que nascem junto numa família, né? Os perversos. Mas agora que você está falando sobre adição, que tem também um histórico, tipo o pai que é alcoólatra, a avó, etc, etc. Isso também é um grupo ou isso é genético? Então, a pessoa que nasce com alcoolismo, enquanto que o pai também é alcoólatra, isso é espiritual ou isso é genético? Ô, Gabi, a adicção é multifatorial, tá? Não quer dizer que você tenha um pai alcoolista, que necessariamente você vai se tornar alcoolista. O que vai acontecer? É um desafio, tá? O Livro dos Espíritos fala disso. Quando ele fala lá, por exemplo, de famílias que nascem, né? O pai é médico, o pai é músico, essa questão espiritual das afinidades, que de repente a gente nasce, né? A gente renasce num grupo familiar de pessoas afins conosco. E são desafiadores as experiências. Então, você renasce. Vamos pensar, Gabi, a Nancy foi alcoolista em vidas passadas. Aí ela, de repente, renasce com alguém na família, um genitor, uma genitora, alcoolista. Isso, antes de renascer, a gente já sabia que ia ser assim. Então, a gente renasce com um desafio muito grande, entendeu? Para tomar mais conta, para cuidar mais, para ter mais vigilância nesse sentido. E aí, às vezes, antes de reencarnar, a gente precisa pedir aos amigos que nos auxiliem muito, né? Para que, olha, os que ficarem do lado de lá, me ajuda, tá? Dá um jeito de me levar para experiências para que eu me desvie dessa situação. E, às vezes, Gabi, a gente pede doenças. Então, vamos pensar assim, olha, então eu reencarno, né? Eu estou lá, indo pertinho de uma situação onde eu posso me tornar um alcoolista. E eu tenho pai alcoolista, quer dizer, eu tenho não é uma determinação genética. Quando eu falo que é genético, não é uma determinação genética, mas é um componente genético. Tem lá uma coisinha a mais. Uma possibilidade. Hã? Sim. Uma possibilidade. Uma possibilidade, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela pede, né? Então, é aqueles casos assim, da pessoa, de repente, ela percebe, quantas pessoas que eu já atendi, né? Eu estava começando a beber um pouco mais, Nancy, olha, eu comecei a perceber que aquilo começou a me azedar, eu comecei a ter um problema de estômago, tive uma gastrite terrível, eu tive um problema, ou mesmo eu tive uma perda de emprego, uma coisa assim que me comoveu, uma perda de um parente, uma coisa assim que me comoveu para que eu saísse daquele foco. Tira a gente do foco. Então, não tem uma coisa assim de você reencarnar para errar. Não tem determinação para o mal. É sempre determinação para o bem. Nancy, antes de continuar, encerra o seu compartilhamento de tela, por favor. Não, ainda está. Para que... Tá. Ó, aqui. Pausar, compartilhar. Agora, interromper. Ok. Isso, porque agora você vê todo mundo. Legal, pessoal. Oi. Centralizado no... Aqui? Não, está centralizado. Visualizar. Está escrito aqui. Exibição de galeria? Isso. Tá. Agora eu estou vendo todo mundo. É que eu tenho uma assessora de assuntos internet. Nossa, vou te falar, que bom, hein? Mas olha, pessoal, vamos bater um pouco de papo, porque tem bastante coisa, conteúdo para a gente conversar. E a gente conversando, a gente aprende mais, né? Então, essa situação, Gabi, só encerrando, ficou claro para você? Era a Gabi que estava falando comigo, né? Sim, ficou sim. Entendi. Ficou? Obrigada. Então, porque essa determinação genética não é uma determinação, não é que nem azinho, né? Então, a minha mãe tem olho azul, meu pai tem olho azul, necessariamente eu tenho que nascer com o olho azul, não é assim. Tá? É diferente, é uma oportunidade, uma tendência, né? A tendência é um pouco mais forte. E a gente precisa olhar para isso com carinho, tá, gente? Essa questão de adicção é um dos problemas de saúde mental mais graves que a gente está implantando no planeta hoje. Tá? Sabe também o que eu acho, Nancy, que interfere aí e auxilia muito para que haja essa afinidade familiar?
os pais que têm o hábito de beber, às vezes a criança já vai vendo aquele exemplo do pai desde pequeno e vai também experimentando, até que pega gosto. Já deve ter uma certa tendência, e mesmo se não tiver tendência, acaba adquirindo, né? E aí esse movimento familiar se amplia muito mais. Eu penso que é bastante difícil. A criatura vem com essa possibilidade e para lutar com a sua má tendência e não consegue, né? Então, o trabalho de quem está por fora é muito grande. Nas vibrações, para ajudar, inclusive na educação familiar. Então, Inês, por isso que eu falo que é multifatorial. Você está falando de aprendizagem, né? Quer dizer, o que a criaturinha aprendeu, aí junta com o que ela tem dentro dela, de tendências por vidas passadas, aí junta com a questão genética, é difícil. É difícil. E a gente vê que a adicção hoje, não estou falando só de droga, gente, eu estou falando da internet, do sexo, da pornografia na internet, das redes sociais, a pessoa que tem compulsão por rede social, a pessoa que tem compulsão por compra, a pessoa que tem compulsão por sexo mesmo, né, com parceiro, com troca de parceiros, a pessoa pelos psicoativos, que são o álcool, a droga ilícita, né, tem um monte de droga aí, né, e aí todas essas compulsões. O que a gente pode ter certeza que são essas questões? Eu falo que é fome de Deus. Porque o ser humano chegou numa capacidade hoje de evolução espiritual e a gente tem fome de Deus. A gente quer muito Deus. A gente não sabe como encontrar Deus. Então, a gente busca, em vez de buscar o êxtase, né? Êxtase no sentido de a serenidade absoluta, a comunhão com Deus, a oração que te serena, que te dá aquela calma, aquela coisa deliciosa que você sente na casa espírita quando a gente está na casa espírita sintonizado mesmo com os mentores, que a gente sai de lá tão leve, tão bem. A criatura busca no quê? Busca nos entorpecentes, busca no estar com alguém, busca na alienação mental, busca no prazer de se presentear com objetos, né, com a compra compulsiva, ou mesmo está competindo nos jogos e perdendo lá no bingo, perdendo. Então, assim, esses prazeres, eles tiram a gente do foco central, que é Deus. Mas a criatura hoje está com fome de Deus. Então, quando a gente vem, né, e a gente se associa a alguma prática espiritual, eu nem falo de religião só, eu falo assim, tem pessoas se salvando com práticas de voluntariado em ONGs, junta um bocado de amigo, vai servir sopa, junta um bocado de amigo, vai cuidar de cachorrinho, vai salvar gatinho e cachorrinho. E aí a pessoa se conecta à espiritualidade maior, que é Deus, que é a fonte. Todo o trabalho do bem é um canal de religiosidade, é um canal de você religar a sua alma com Deus. E aí sim você consegue transcender. Quando você transcende as suas condições, você consegue sair de processos obsessivos, de processos assim, não só na religião. A prática espiritual, na meditação, em grupos que pensam na natureza, não importa, você vai se conectar, toda a obra de Deus aqui, você se conectando com a obra, você se conecta ao Criador, tá? Então, as pessoas estão num desespero. Fala. Assim, a Laura quer fazer uma pergunta e eu só quero avisar que no Zilda a gente está com um grupo de NA aos domingos às 10 horas e de AA às quintas-feiras às 19h30, tá? Uhum. Então, falando em adicção, acho que é super importante esses grupos de apoio, né? E a Laura tem uma pergunta aí, vai lá, Laurinha. Tem a ver, eu infelizmente não pude assistir por completo, porque faltou energia aqui, mas já é pelo gancho do que eu consegui pegar. Esse, vamos dizer, transtorno, né? Também se refere quando, isso eu percebi, um grupo reclama muito, que a gente discutiu um tempo atrás sobre o ato de reclamar, né? Percebe que uma mãe reclama, a tia reclama, a avó reclama,
e quando a gente tenta falar alguma coisa que vá elucidar, vá transformar essa reclamação, percebe um certo incômodo. Isso também tem a ver com a dicção? Não necessariamente é uma adicção, eu acho que isso daí é mais um vício mental, né? A pessoa, de repente, agora, o mais interessante, Laura, se você puder uma hora dessa, fala para quem você conhece que reclama muito, que nós atraímos o que nós reclamamos. Porque reclamar é clamar. Clamar é o quê? Você falou, você clama. Por que os evangélicos falam assim? Clama ao Senhor, quer dizer, chama, busca, puxa para perto de você aquilo que você está chamando, né? Então, a reclamação, ela é um clamar muitas vezes. Então, eu reclamo. O brasileiro tem mania de reclamar do governo, por isso que a gente tem governos aí cada vez, meu Deus, só por Deus e misericórdia, né? Porque reclama que tá ruim. A criatura está lá no poder, para de reclamar, porque você está clamando para que essa criatura fique cada vez pior. Se o seu casamento está ruim, para de reclamar, porque ele vai ficar cada vez pior. Tudo que você reclama, você está clamando para que aquilo aconteça do jeito que você está reclamando. É muito complicado. Agora, não é um vício mental, mas não é uma adicção, é um vício mental, é um hábito. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, gente, que é muito importante, que ele fala dessa questão de mudança de hábito. Como é que você muda de hábito? Você tem que pôr alguma coisa no lugar. Vai reclamar? O Chico Xavier falou para uma mulher uma vez, bebe um copo de água. Mantenha a água na boca, para você não reclamar. Tem que dar um jeito de parar o hábito. É difícil mudar um hábito. Mas, agora sim, Laura, se é o outro que está reclamando, é do outro. Deixa a pessoa com a experiência dela. Às vezes incomoda de você ouvir. Quando a pessoa está reclamando muito, canta um hino na sua mente, para você não ouvir. Aí depois que a pessoa parou de reclamar tudo, aí você olha, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, estou sabendo o que você está falando, mas tira sua mente disso, porque senão você se agaça à toa. E é o outro, a gente não controla a experiência do outro, né, gente? Deixa o outro com a experiência que ele escolheu, né? É triste, mas fazer o quê? Porque eu pensei que fosse nesse termo de adicção que poderia, então é mais por hábito mesmo, então. É hábito. E às vezes a pessoa perceber o que se fala e perceber que vibração que está chamando, né? Pois é, é difícil. Fica uma galera meio complicada, né? Ali junto. Mas, quem mais, gente? Quer perguntar? Deu para entender a diferença de obsessão anímica para obsessão espiritual? Vocês conseguiram ficar claro para vocês o que é uma ideoplastia? Então, Laura, tem muita ideoplastia em reclamação, porque a pessoa ela criou formas, pensamento, daquelas imagens mentais, mesmo que ela tente não reclamar, se ela chegar naquele ambiente que ela reclama muito, ela começa a reclamar, porque aquilo vai grudar na cabeça dela de novo. Ai, que horrível. Nancy, posso fazer uma pergunta? Sim. Quando a gente observa que alguém está passando por um processo, né, de obsessão, ou até uma possessão, devido à gravidade mesmo da pessoa não conseguir lutar, não conseguir sair disso. Os entes queridos, as pessoas próximas, que fazem prece, que se mobilizam para ajudar, basta para que acabe esse processo, ou a pessoa, o obsedado que tem que querer, que tem que clamar, que tem que buscar ajuda? Como que fica isso? Que a pessoa já está tão sem conseguir sair disso. Se consegue um sucesso, assim, nesse caso, só pelos entes queridos? Sabe de uma coisa, Laura?
Eu sei dizer para você que mãe tem um poder enorme na intercessão em favor dos filhos. Uhum. A Santa Mônica, que é a mãe do Santo Agostinho, né? A Mônica, mãe do Agostinho, ela orou, eu acho que foi 19 ou 21 anos seguidos para que ele saísse daquela situação que ele vivia. Então, ele teve um pai, o Agostinho teve um pai terrível, terrível, casou com a Mônica. A Mônica sofreu demais na mão de uma sogra terrível e de um marido tirano, mas ela tinha esse filho único, que era o Agostinho, e que seguiu o caminho do pai, que foi lá, né, e terminou seguindo o exemplo do pai, se tornando até um homem também, como é que eu posso dizer? O Agostinho, ele foi um perverso, não. Como é que a gente chama, assim? Déspota. Mulherengo. Ele era mulherengo. Mulherengo, Ele era mulherengo, ele era um cara, né, promíscuo, eu quis dizer a palavra promíscuo, né? E assim, era promíscuo, zombava de Deus, e era uma coisa de nada. E ela, com a prece de intercessão dela, ela conseguiu. Imagina, ele saiu de onde saiu. Agora sim, né, Laura? Tem pessoas que reencarnam para ter aquela experiência nessa encarnação. Infelizmente, não é que está determinado, mas foi uma escolha. E por conta do nosso livre-arbítrio, a misericórdia de Deus, sabendo que com aquilo, com toda aquela loucura que a gente se enfia, a pessoa vai acordar mais adiante, talvez desencarnada, e ela vai dar a virada no jogo, né? Depois ela passa para ter uma conversão. A nossa conversão, a caso do Agostinho, conseguiu ele passar na frente de uma igreja, ver lá o Ambrósio fazendo uma pregação linda, aquilo chamou a atenção, ele entrou, né? E foi lá e se converteu, mas não é todo mundo, porque o Agostinho tinha já uma maturidade espiritual que ele conseguiu. Agostinho, né? Maria de Magdala, Paulo de Tarso, então são pessoas que se converteram numa encarnação, estavam assim, fascinadas com uma determinada, né? Uma autofascinação, uma autoobsessão, mas conseguiram acordar. Tem outros que não. Agora sim, quando você me pergunta se a prece dos parentes, dos entes queridos ajuda, muito, Laura. Se você vê essa criatura que você está falando do jeito que está, não fossem as preces de vocês, certamente já teria se suicidado, teria matado alguém, teria morrido atropelado, se estava bêbado, entendeu? Teria feito alguma coisa muito pior. Então, assim, se você vê a criatura numa situação caótica, imagine que poderia estar muito mais caótico se não fosse as preces. As preces ajudam demais. Nem que seja para que nas últimas semanas de vida essa pessoa fale assim, meu Deus, o que eu fiz? Me ajuda, me tira dessa situação. E às vezes, nos últimos meses de vida, vai sair da possibilidade de ir para o umbral, para ir para uma região inferior, sofrer com os vampirizadores. Então, não deixa de fazer prece, não. Eu mesmo aqui não deixo, viu? Nancy, a gente vê bastante exemplo disso que você está falando nas reuniões de atendimento espiritual, né? O poder do amor, o poder da prece, né? Então, a prece, ela acompanha esse espírito para sempre, né? Onde quer que ele esteja, né? Os espíritos são trazidos para as reuniões por causa das preces das pessoas que os amam. E, assim, na maioria das vezes, a única coisa que funciona nesse processo de acordar, vamos dizer assim, né? É a presença de um ente amado. Né? Sim. E é emocionante. E aí a gente não pode esquecer, gente, que fizeram isso com a gente. Viu, Laura? Fizeram isso com a gente. A gente só está aqui nesse grupinho, falando aqui, todo esse papo aqui, já mais quase 2 horas de papo, porque alguém já fez prece para a gente, tirou a gente da onde a gente saiu, e a gente conseguiu estar aqui agora. Então, uma coisa importante, gente, a gente é muito limitado, achando que tudo tem que ser em 2021, 2022, 2023. Não! Às vezes vai ser, Laura, 2052, essa pessoa vai estar, que nem a gente está aqui agora. Entendeu? A gente é eterno, gente. Né? A gente tem pressa que as coisas aconteçam no tempo da gente. Às vezes, essa criatura que a gente está vendo aí com dificuldade, o que ela está fazendo agora, desculpa, é para não estar fazendo coisa pior.
Uma vez o Chico passou na frente de um bar, ele estava indo trabalhar. E os rapazes da idade dele estavam lá, jogando bilhar e já tomando uma e outra. Ele passou e foi. Quando ele passou na volta, eles estavam lá, também fazendo a mesma coisa. Aí isso foi um dia, foi 2 dias. Aí ele foi ficando de saco cheio, ele era jovem, né? Aí um dia ele estava de saco tão cheio, o Emmanuel apareceu para ele e ele falou assim, o Emmanuel falou, mas por que você está tão emburrado? Ele falou, porque olha só, eu todo dia acordo de manhã, vou trabalhar, esses caras estão aí bebendo, eu volto, eles estão aí bebendo. Aí o Emmanuel falou assim, escuta, Chico, mas eles estão aí para não estar fazendo coisa pior. Né? Tá tudo certo, não tem nada errado. Né? Então,